Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui arqueólogos para conferirmos o quinto episódio da terceira temporada da série Star Trek Strange New Worlds, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, enfim chegamos à metade da temporada. Pois é, e pela primeira vez, talvez, na minha modesta opinião, alcançamos uma certa qualidade por aqui, porque a gente precisa lembrar, pelo menos também, na minha opinião, o que aconteceu nas duas primeiras temporadas. A primeira começou bem e depois ela foi esfriando. A segunda começou um pouco fraquinha e depois ela melhorou um pouco ao final. E digamos que essa terceira ela não tinha engrenado ainda. Agora não. Esse quinto episódio, digamos que talvez, né, a segunda metade seja mais interessante. Porque esse episódio sim alcançou algumas notas, alguns tons elevados que a gente não tinha visto antes. Principalmente se a gente levar em consideração que o episódio de abertura, por exemplo, da temporada foi mais uma conclusão da temporada anterior do que uma abertura de fato. O que abriu os trabalhos foi o segundo episódio, mas ele está na categoria do engraçadinho, assim como também o quarto episódio da semana passada, né? Parece que essa temporada está dividida entre um episódio sério, depois um cômico, um sério, depois um cômico, sério, e chegou então a vez, mais uma vez, de ser um episódio mais tenso. E realmente, ele tem uma certa dramaticidade interessante, instigante, o tempo todo segurando a peteca, como diziam antigamente. Ele não esfria, ele não tem uma certa barriga. Tem talvez no começo, daqui a pouco eu falo disso. Mas ele realmente mantém uma escalada de tensão que eu achei bastante interessante. Confesso para você que faz tempo, mas muito tempo, que episódios da nova geração não, perdão, não vamos comparar com Picard e companhia, da Era de Latão, que eu não sentia isso de vai passando o desdobramento da história e eu ficando interessado, sabe? Não, nada me desviou. Por exemplo, alguns episódios da série aqui me faziam perguntar se, tipo, ainda vai demorar muito para acabar essa jossa? Sim, às vezes eu parava o episódio assim e ficava pensando, depois conferia a minutagem e falava, só está na metade, vou sofrer mais ainda. Mas não, esse aqui tem uma certa tensão. Talvez remetendo lá à primeira temporada de Discovery, mais especificamente o primeiro episódio, quando a gente estava naquele hype, né, de toda a Star Trek estar voltando, tinha assim um grande interesse de saber como a coisa ia. E acredito que esse episódio aqui para mim funcionou bastante. Eu não senti que eu estava sendo enrolado. Se bem que, claro, os primeiros minutos aqui desse episódio deixaram a desejar. Para mim, estava naquela pegada de produto para adolescente. Principalmente porque se concentrava lá naquele novo enfermeiro, um pouquinho naquela questão do namorico, que Spock lá, e talvez a Chapel com o seu Corby também. Sabe, tava um clima de. Até naquela situação onde a Chapel correu atrás da Lan para perguntar a respeito do Spock, e a Lan já falou: não vem com aquele papo de mulher, né? Sabe? E ela: não, que isso, amiga? Pode ficar com seu orelha pontuda que eu já dispensei ele. Basicamente isso, né? Mas, realmente, o comecinho do episódio deixou a desejar. Na verdade, foi até longo. Falando nisso, né? Esse episódio é o mais extenso da quinta temporada, chegando a 55 minutos. E quase 9 minutos foram de pura enrolação, daquela coisa que mais tendia a um produto para público adolescente do que qualquer outra coisa. Literalmente, né, quando estão lá na sala de reunião falando sobre a missão da vez e a Chapel fala, vamos colocar as mãos na escavação, né, ou algo parecido com isso, a gente pode dizer que é ali que o episódio de fato devia começar. Você pode dispensar tudo que vem antes, que é tudo churumelas. A cena de abertura, lá já no planeta, né, dos Macrons, acho que é mais ou menos isso que falou o nome daquela espécie, né? Aquela abertura ali, o episódio podia começar tão somente por ali e seguir em diante, que funcionaria melhor ainda. Teria um pouquinho menos de detalhes negativos. Mas de qualquer forma, sim, o episódio então começa nessa batida mais séria, adolescente, depois entra na vertente da ficção científica de uma maneira até
rápida, vamos combinar, né? Claro, depois que está ali no planeta de fato, tem a apresentação daquele alien azulado que não agradou, para falar a verdade. Talvez outro ponto baixo desse episódio. Aqui ao colar, sim, a gente pode dizer que tem pontos que ficam a desejar, mas eles não prejudicam o geral, pelo menos, que, né, eu achei durante o andar da carruagem. De fato, esse alienígena ali, que também tinha um problema de comunicação, né, não falava direito, foi muito pouco abordado por aqui. Talvez o grande defeito do episódio seja esse. Mas de qualquer forma, eles entram, ou melhor, primeiro eles destroem toda aquela crosta ali da montanha e se revela aquele templo gigantesco. E até tem aquele gancho para a abertura da série, onde Chapel liga lá para o Pike e fala: pô, manda mais gente porque o negócio que a gente vai explorar é gigantesco. Não é exatamente um negócio que você fala: uau, uau, estou empolgado para ver o que vai acontecer. Até ali você ainda estava na dúvida que o episódio pudesse ser bom ou não. Ok, passada a abertura, começa a ter aqueles desdobramentos, se encontra lá o corpo daquelas pessoas que provavelmente morreram de fome, de alguma outra espécie, se bem que não se explica direito como é que eles chegaram até ali, porque havia um certo problema para se teletransportar, né? Aquela ficou meio esquisito, mas ok, isso passa, só para dizer, né, que realmente pessoas podiam ficar aprisionadas ali naquele ambiente. Ok, é funcional. Depois vem a titubeada lá, justamente, do novo enfermeiro, que eu esqueci o nome dele, agora também não importa. Acho que era Dana, né? Dana alguma coisa? Mas tanto faz. Isso é mero detalhe agora. Porque o que vale é que lá na empolgação, né, primeira vez que ele vai num grupo avançado, ele pega lá aquela esfera, ela se parte e ele é atacado, ele quase mortalmente ferido, mas é transportado para a nave. Ok, e aí passa a ter uma linha secundária de história, o que é bem bacana depois que a gente vai percebendo que isso realmente está acontecendo. Mas o que vale, que o principal mote do episódio é todo mundo ficar detido ali dentro daquela primeira antessala, justamente ali daquele certo templo, né? Depois de um momento eles percebem que eles talvez possam avançar, já que, digamos que o sistema de proteção daquele local meio que gostou da Chapel. Uma coisa meio esquisita também, mas colocados em termos, foi ela que ativou. Também fica nisso, né? Ok, e depois eles vão para uma segunda sala e aí começa a diversão, digamos, em termos de ficção científica, onde o grupo, que era composto de 6 pessoas, fica dividido em 3 partes, né, de 3 duplas. E fica algo realmente curioso porque eles estão no mesmo ambiente, mas ao mesmo tempo não estão. Depois vai ter um certo desdobramento que eles estão. A gente tem diz que eles estão em fases diferentes, que é um conceito, né, que se usa muito em ficção científica, principalmente também em Star Trek a gente vê muito, né, que estão fora de fase, né? Eles não estavam fora de fase, era uma coisa meio quântica, técnico baboseiro, mas eu achei bacana, funcional, eu gostei. Depois eles começam a queimar a cabeça e acabam achando uma solução. Mas o que me agradou bastante foi que, durante todo esse processo, é o que eu comentei, eu não perdi o interesse e sempre estava achando que a história estava caminhando para frente o tempo todo. Ela não tinha um arrasto, uma barriga, como a gente costuma dizer quando se constrói uma narrativa onde as coisas esfriam. Pelo contrário, nunca se perdeu a atenção. E talvez principalmente porque a história secundária, já do enfermeiro voltando à Enterprise, também era curiosa, porque qual era a situação dele, né? Aliás, a situação onde ele estava, né, ter perdido as órbitas oculares, foi bastante curioso, né? Depois teve aquela manifestação que talvez ele estivesse possuído por uma certa entidade alienígena, ou seja, tudo estava crescendo. Claro que teve aquela birutice, né? Quando a Bethel voltou à enfermaria e, caramba, na hora ela se estranhou com o sujeito, né? Que basicamente a gente podia considerar que talvez, claro, o enfermeiro já tivesse possuído, mas praticamente a Bethel também ficou possuída. E eles partiram para porrada. O que foi uma coisa maluca, mas também interessante. Falou, o que está acontecendo? Depois, né, quando o pai conversa com ela, podia se combinar que é aceitável que foi uma manifestação do seu DNA Gorn, já que ela está integrada agora, né, só parte humana e agora uma parte Gorn.
ok, bacana, né? Mas num primeiro momento parecia que ia ter um outro desdobramento disso. Digamos que foi uma certa simplificada, mas ok, ainda assim eu fiquei interessado no desenvolvimento da história, né? E depois, quando o enfermeiro ele atacou lá o Camisa Vermelha, também foi legal, foi bacana, foi interessante, se bem que meio esquisito, né? Ele conseguiu romper o campo de força, né? Ok, vá lá, tudo bem. E era legal também que o ser alienígena ali, ele tinha uma capacidade de ler a mente de quem estava perto dele, o que era bem curioso. Ele fez isso com Mbenga, fez isso com Camiseta Vermelha. Foi bastante também curioso como isso se desenvolveu. Podia também ter algum desdobramento, mas não teve, ok. Enquanto isso, o pessoal lá no grupo avançado ainda estava tentando resolver o puzzle da vez, que basicamente a gente pode considerar esse episódio como uma espécie de quebra-cabeça. Ou seja, o tempo todo o pessoal está tentando resolver a questão. E aí eu volto ao ponto dos alienígenas, o povo do planeta, os Macrons, acho que era isso, né? Eles não foram desenvolvidos. Um grande ponto negativo desse episódio é que a gente perde mais uma cultura, porque quando a gente fala em estranhos ou novos mundos a serem explorados, no caso, estranhos novos mundos, a gente perde justamente esse ponto que a gente acaba não conhecendo uma nova civilização, uma nova forma de cultura, principalmente naquelas coisas que a gente tinha mais nas outras séries, que a gente encontrava culturas que, né, colocavam um problema que nós, humanos, já havíamos superados quando, né, nós alcançamos a nossa liberdade intelectual, nós ficamos superiores, digamos assim, né? E quando a gente vê um episódio desse, onde, tá, tem uma situação interessante, aquele quebra-cabeça, bacana, tem a segunda história, que também não deixa de ser interessante, mas no fundo, a gente perde a magia de encontrar uma nova cultura, um desdobramento que interfira inclusive neles. Aliás, né, o segundo cara defenestrado da história, depois do enfermeiro, foi justamente aquele alienígena de pele azul, que eu nem lembro o nome dele, também não interessa mais, né? Porque ele realmente, ele quase não acrescentava nada, só passou aquele conceito do mal, que é algo interessante, que remete até algumas histórias lá da filha do Mbenga, né? Depois teve justamente aquele momento que o médico, nosso doutor, percebeu que o seu enfermeiro, epa, você não é você não, hein? Porque eu não tinha falado dela. Mas de qualquer forma, um desperdício, com certeza, do roteiro, a gente não se aprofundar nessa cultura. Mas a questão do puzzle da vez, eu sempre considerei que a gente estava, assim, num bom ritmo. E chegaram a uma situação daquela, onde, literalmente, né, teve outro conceito de ficção científica também interessante, que era justamente deles estarem num certo adiantamento das coisas do causa e efeito, né? O efeito estava vindo depois da causa, ou no causa e efeito. E vocês entenderam, né? Porque vocês acompanharam o episódio, né? Era bacana também aquele conceito e tinha justamente aquela provação que devia ser feito por todo o grupo avançado, que é cruzar aquela ponte que ainda não está acionada. É uma certa maluquice? É. Aquilo é uma certa referência ao filme do Indiana Jones, A Última Cruzada, onde ele tem que fazer aquela provação de fé, onde também existe uma ponte invisível e todo mundo, né, que tentava vencer aquele desafio, era um puzzle, né? Era um filme de puzzle, o Indiana Jones, A Última Cruzada, né? E a questão do, se eu não me engano, era salto da fé, né? Você precisava acreditar na sua crença religiosa para poder seguir adiante naquele abismo, né, que havia diante do Indiana Jones. Aqui praticamente é a mesma coisa, até uma distância curta, mas de qualquer forma o buraco era grande do mesmo jeito, né? Todo mundo ia ter que arriscar. Eu lembro que no filme do Indiana Jones, o Indy acaba pegando um pouco de areia e ele acaba esparramando em cima da ponte, né? Mas não, quer dizer, foi para ele ou foi para alguém que estava acompanhando ele? Acho que era a mocinha, né? Não lembro. Enfim, não importa. Mas basicamente, talvez eles tenham bebido na inspiração de Indiana Jones para fazer essa sequência final ali do puzzle, que é interessante, né? Só que não teve, talvez,
discutia um pouco, né? Tinha a questão da imortalidade ali envolvida na história, mas talvez pudesse explorar um pouco mais daquela coisa do salto da fé. Aquela oposição entre fé e ciência é muito interessante, né? Coisa que a gente via bastante, por exemplo, lá na série Lost. Ok, mas de qualquer forma, eles resolveram o problema e ficou por isso mesmo, né? Corby ainda tentando levar um artefato lá, mas não, deixa quieto, porque isso aí é o que faz a gente ficar unido. É bacana, é interessante. Sim, um ponto bom desse episódio é que ele faz uso de todos os personagens, inclusive os novos personagens que foram colocados na série a partir do segundo episódio aqui dessa terceira temporada. Um leve desenvolvimento para o Corby, né? Uma coisa quase gratuita, a função lá daquele cinegrafista, né, convidado a fazer um documentário da frota. Eles fizeram até uma afirmação de novo, que ele está ali para isso, né? Parece coisa de novela, né? Que você precisa a cada 2, 3 episódios, 2, 3 capítulos, ficar dizendo de novo o que está acontecendo na história, né? Para as pessoas que estão perdidas e perderam 1 ou 2 capítulos anteriores. Eu achei uma coisa meio forçada, mas vá lá. E claro, dos 3 personagens novos, perdemos o terceiro, que é justamente o enfermeiro que foi posto de lado. Foi, como digo, sempre defenestrado. Mas é bacana, digamos que ele teve um arco de um personagem que era jovem, inexperiente, querendo aprender, a ousadia, né, querendo ir ao campo de batalha e acabando se ferrando. É um arco interessante, um arco manjado, mas foi bacana, porque quando publicaram algumas fotos desse episódio, né, tinha lá uma foto onde estava o Pike e 2 camisetas vermelhas ao lado, com phases nas mãos, né? Todo mundo já pensou, né? Coitados, vão morrer. No final das contas, acabou morrendo só um, o outro ficou vivo, mas quem morreu foi um camiseta branca, foi o enfermeiro da nave. Foi bacana, digamos que foi interessante, mas, de qualquer forma, não tem um peso muito grande pra gente, porque é um personagem novo, em apenas 3 episódios, ou 4 episódios, acho que ele apareceu em todos, na partir do segundo, acho que sim, mas ele não teve tempo de, digamos, cativar uma certa quantidade de fãs para ele, ou seja, nós, quando vemos ele ser descartado da série, não sentimos lá muita coisa para falar, verdade, vamos combinar, né? Ser bem sincero, né? Alguém chorou por ele? Acho que não, né? Porque realmente ele não criou um laço afetivo com a audiência, coisa que o pessoal que escreve hoje em dia, não só o problema da série em si ou da Era de Latão, em termos de franquia, quase todos os roteiristas por aí, eles têm uma certa dificuldade de criar um laço de aceitação pelo público de que aquele personagem é interessante, que não pode ser perdido a qualquer momento. Com certeza, ninguém chorou por ele. Acho que todo mundo concorda comigo, né? Agora, uma coisa que eu comentei lá no espaço no Trek Brasilis é que, caramba, eu gostei do episódio, mas fiquei... Será que eu gostei mesmo? Ou é porque está faltando alguma referência? Porque no próprio Trek Brasilis, eles tiveram a oportunidade de ver os 5 primeiros episódios da temporada e eles meio que fizeram um apanhado geral dizendo que os episódios não eram muito inspirados. E quando eu vejo esse episódio aqui, que eu curti bastante, eu falei, por que eles talvez não tenham gostado desse? Eles podiam ter dito que dos 5 que assistimos, 4 não foram muito inspirados, mas teve um que sim, foi bom. Eles não precisavam especificar em qual da ordem dos 5 que era. Mas eles consideraram talvez esse quinto aqui também um episódio mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque é um episódio puzzle? Porque é um episódio que aí a minha questão que é algo já batido, já visto? Eu confesso para vocês que todas as questões propostas por esse episódio, eu não encontrei nenhuma relação. E isso é muito fácil na Era de Latão, em qualquer série, seja Discovery, Picard ou Strange New Worlds, você consegue perceber que eles estão pegando inspirações, que nem eu comentei agora há pouco a respeito de Indiana Jones. Essa questão da ponte invisível me parece muito inspirada em Indiana Jones. Mas as outras questões que tivemos por aqui, daquela sala, onde 3 grupos estavam no mesmo lugar, mas não percebiam que estavam, porque eles estavam, entre aspas, defasados, mas era uma questão quântica, isso já aconteceu em algum lugar por aí? Alguma obra de ficção científica?
Pode ser que sim, pode ser que não. Essa coisa também de estar fora da causa-consequência, isso também já foi abordado em algum lugar, em algum episódio da franquia, principalmente da Era de Prata? Talvez, eu não estou lembrado, confesso para vocês. Nada nesse episódio me soou, exceto essa questão do Indiana Jones, me soou já visto. E por isso que sempre, o tempo todo, eu botei fé na história que estávamos assistindo. Eu curti. Não tenho como dizer que não, deve ter alguma coisa errada, por que eles acertaram dessa vez? Lembrando, na primeira temporada, eles estavam fazendo uns bons episódios, mas de repente eles começaram a mudar o tom da série. E digamos que esse quinto episódio da terceira temporada, ele voltou àquele momento anterior, onde eles faziam uma coisa mais com conteúdo, com mais substância, mais denso. Não que isso aqui seja uma grande maravilha, pelo contrário, não é. É um episódio talvez ok, sobre muitos aspectos, mas ele tem a mesma balada de coisa assertiva que tinha aqueles primeiros lá na primeira temporada, porque muitos episódios das 3 temporadas de Strange New Worlds são uma bela de uma churumela, não servem para nada, tipo os 9 primeiros minutos desse episódio. No comecinho não tinha nada que se prestasse. Era pura história para adolescente ver. Depois, quando engrenou na parte de ficção científica, da história do puzzle, tudo bem. Ficou agradável e ficou cada vez mais interessante de acompanhar. Claro, eu sei que tem muita gente que também vai pegar esse episódio e dizer eu amo ou eu odeio, porque é um episódio contrastante. Eu já malhei todos os episódios anteriores e vi muita gente falar, não, era uma maravilha. Mas eu tinha certeza que não era, porque principalmente o roteiro era uma bela de uma coisa inútil. Esse episódio aqui eu gostei. E tenho certeza também que muita gente vai dizer que bobagem, não tinha nada nesse episódio, um climinha de tensão. Ah, era óbvio que o enfermeiro ia morrer. Ah, era óbvio que ele estava possuído por uma entidade superior, alienígena, maldosa, enfim, blá blá blá, blá blá blá. Com certeza, ame ou odeie, esse episódio estará nesta caixinha, com 2 opções. Enfim, ok. E a última coisa a ser dita é que eles deixaram um gancho para um novo vilão, né? Um novo inimigo? Não sei, porque quando aquela esfera, quando eles conseguiram retirar, né? Sem querer quase, né? Foi a Pelia que fez a solução do problema, né? Foi ela que atirou lá no enfermeiro, né? Mas enfim, né? A entidade começou a evaporar do corpo do falecido. Todo mundo considerou que ele já estava morto desde o começo, né? Desde que ele foi atacado lá, ainda no planeta. Aí o Scott foi rapidamente colocou na esfera uma marmelada também, né? Vamos combinar, né? Sei lá, se fosse um campo de força, mas não, ele pegou, né? As 2 partes da esfera e no ar, pulando. Oh! Foi muito forçado aqui, mas releva-se, né? E aí ele, logo em seguida, ele fez esse malabarismo e ainda conseguiu, jogou para cima, ativou o teletransporte e mandou o objeto para um lugar indefinido. Depois, claro, a gente percebeu que ele colocou no buffer de memória, né? Assim como um dia ficou a filha do Mbenga, ficou agora lá, então, a esfera com aquele ser do mal. Ele vai ser utilizado em algum futuro? Pode ser que sim, pode ser que não, porque deu um tremelique ali na tela da enfermaria, indicando que não, ele está começando a dominar. Também uma situação forçada, né? Se ele está padronizado dentro ali do sistema de teletransporte, né? Não sei, né? Mas enfim, vamos ver o que eles vão fazer com isso, né? Aliás, isso também foi uma coisa que eu achei repetitivo. Teve em algum momento da primeira ou segunda temporada onde aconteceu isso, né? Teve também na enfermaria um painel que ficou vibrando, indicando que alguma coisa estava errada, se eu não me engano, referente a alguém que estava infectado com alguma coisa dos Gorn, não era? Era a Laan? Ou era a número 1? Eu não lembro mais, mas isso aconteceu, né? Eu até procurei o finalzinho de vários episódios, mas não achei isso. Mas tá na memória, eu não tô maluco, né? Isso já aconteceu, a mesma coisa. Na enfermaria, uma
informação piscar num dos painéis, indicando que algo perigoso ainda vai acontecer. Tô maluco? Ou não? Só aconteceu mesmo, né? Enfim. Eu gostei desse episódio. Achei que ele sempre estava num ritmo crescendo, não tinha nenhum deslize, não tinha um pedregulho, buracos pelo caminho, não tinha nada. Exceção feita ao começo, 9 minutos desperdiçados. Pura baboseira para adolescente achar bonitinho. Alguns detalhes aqui e acolá que faz o episódio ficar mais ou menos, que eu já comentei durante o vídeo. Ok, um desfecho também, talvez um pouco na base do tiro, porrada e bomba? Pode ter sido, sim. Mas de qualquer forma, eu curti. E portanto, esse quinto episódio da terceira temporada de Stranger New Worlds, eu atribuo uma nota boa, 4 asteriscos. Eu achei que esse episódio é mais redondo, por exemplo, do daquele outro que eu havia gostado, que era do M-Benga. Eu tinha dado lá para ele 3,5 asteriscos, né? E tinha dito que faltou um detalhe aqui a colar para ele ficar bom. O que eu não gostei principalmente foi lá os zumbis, né? Se não tivesse zumbis na história, talvez ele merecesse um 4. Mas esse aqui, digamos que ele não tem tantos erros como tinha, então, aquele outro episódio. Acho que está de bom tamanho, 4 asteriscos para o episódio aqui dessa semana. E vamos ver se a temporada agora engrena nessa boa pegada que foi o desta semana. Vamos ver se tudo vai dar certo a partir de agora, semana que vem. É isso.